meus queridos amigos e amigas. Que bom estar aqui novamente, né? Juntos, como bem colocou nossa amiga no início da nossa reunião. E me foi dado aqui um tema interessante, que é a responsabilidade de viver e a valorização da vida. E eu quero contar com as colocações de todos vocês, para que a gente possa aglutinar aqui ideias, opiniões, né? Para a gente realmente formar uma ideia melhor. A bibliografia da apostila, ele dá a fonte viva, são 3 lições, palavras de vida eterna, 2 lições, roteiro, 2 lições. Todos eles de Emmanuel e Chico Xavier. E também o problema do ser, do destino, da dor, que todos conhecem, do Leon Denis. Ao acordar, então nós vamos aqui refletir sobre os motivos pelos quais nós temos que ter a responsabilidade pela nossa vida e dar valor a ela. Isso é muito importante. Porque às vezes acreditamos que estamos dando devido valor, mas não estamos. Nós estamos empurrando a vida, mesmo sendo espíritas. Ao acordar, Leon Denis, o grande pensador, nos sugere que nós devemos agradecer a Deus por estarmos nesta vida e também agradecer a Deus pela criação de Deus, não é? Porque nós somos uma criação de Deus numa determinada época e hoje estamos aqui nessa vida. Então nós temos que agradecer por esses 2 fatos que são de suma importância, porque nós poderíamos ter sido criados, mas poderíamos não estar aqui hoje, não é? Que sabemos que é a verdadeira escola do Espírito é na Terra, embora aprendamos também no plano espiritual. Mas o contato que nós temos uns com os outros é que nos faz cada vez sermos melhores. Então, esse agradecimento, nós temos que agradecer a Deus e emitir uma vibração de tal forma que tudo que vem até nós é para o nosso bem. Nós temos que ter essa consciência, porque se Deus é Pai, Ele nos quer bem. E aquilo que aparentemente parece mal, na verdade, é uma forma equivocada, porque nós não sabemos o desdobramento daquilo. Então, nós temos que, ao acordar, ter esse agradecimento. Levantar já programado com esse sentimento, que a gente passa a irradiá-lo. A Terra, que é o nosso lar, este planeta que nos acolhe, também temos que agradecê-lo, porque é através dele que nós temos esse corpo, não é? Porque quando nós adentramos no útero de nossa mãezinha, nós éramos o quê? Somente energia. O nosso perispírito também estava ali, mas muito mais energia do que matéria, talvez até sem nenhuma matéria, não é? Senão ele não se condensava como se condensou. Então, como que ele foi crescendo? Ele foi crescendo com a alimentação que nossa mãe foi tendo, não é? E nós então fomos crescendo de acordo com a alimentação de tudo que saiu da terra, desta terra, do sol e da água, não é isso? E João Evangelista, ele coloca uma frase interessante, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é uma colocação também muito interessante para que nós possamos refletir
que foi colocado o seu filho, porque a vida de Jesus na terra deve ter sido muito difícil, não é? Um espírito de alta envergadura vir aqui num corpo ainda tão bruto quanto esse nosso. Então, ele veio para nos ensinar o seu evangelho, não é? E uma outra colocação muito feliz é de Emmanuel, que às vezes nós vemos muitos espíritas não entendendo o motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. Emmanuel nos diz que o Criador não nos ofertou a Terra como exílio ou prisão. Olha que colocação, enfático, não? Ele não nos ofertou a Terra como um exílio ou prisão. Ele nos ofertou como uma escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Olha que visão, não é? Acho que aqui é o paraíso. É o paraíso. Ué, se você diz isso aqui, durante o dia o sol não é uma grande verdade? Sem o sol nós não teríamos o alimento. E à noite nós podemos contemplar as estrelas. Olha, não é? E criar poesias. Então, Emmanuel realmente é um poeta, mas um poeta que faz nós passarmos a sentir o que ele realmente está nos colocando, não é? Porque você levanta hoje, o sol vai nascer, mas e aí? Vai nascer por si só e vai ficar por isso mesmo? Mais um dia? Não, é um novo dia. Um dia não é igual ao outro. Nunca. Temperatura, ventos, etc. Sol, não é? Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. O que é aproveitar as oportunidades? Olha, ainda no Evangelho de João, ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Não precisa de explicação, precisa? Por quê? Mas ele diz, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, cheirou, né, e apalpou, como pode amar a Deus que ainda não viu? Não tem como, não é? É uma relação, talvez assim, eu faço isso para agradá-lo, para que ele possa me dar alguma coisa, né? É uma troca ainda, como na época de Jesus, que ainda havia os sacrifícios, não é? Eu vou matar esse animal para Deus, né? Quer dizer, é muito atraso ainda. A visão de Deus não pode ser esta de forma nenhuma, né? Olha, diz aqui Emmanuel ainda, se você quiser buscar o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Olha, ele diz que para você ajudar o seu irmão, não é ajudar seu irmão, você vai te amparar também. Quando você ampara o seu irmão, ele também te ampara. Porque não existe ninguém que somente ampara, sempre também é amparado, não é? Chico Xavier teve a sua vida na Terra e ele também foi amparado por algumas pessoas, não é? Que deu-lhe suporte para ele. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, somos amparados. Então, como que ele nos incita a amparar-nos da mesma forma? Aprendamos para esclarecer. Então você tem que aprender para que você possa esclarecer o outro, que não sabe nada, ou que sabe pouco. É como nós podemos imaginar uma multidão de criaturas, não é? Você está no meio dessa multidão. A nossa evolução é mais ou menos assim. À sua frente estão aqueles que estão mais evoluídos do que você, por razões diversas, porque foi criado antes de você, não é assim? Então eles estão à sua frente.
A seu lado estão aquelas criaturas que estão no mesmo estágio evolutivo, moral e intelectual. E atrás de você vem aqueles outros que estão na retaguarda, foram criados depois, não é? Ou estão atrasados, podemos assim dizer, em relação a você. Então, quando você ajuda o seu irmão, seja aquele que está atrás, seja aquele que está ao seu lado, aquele que está na frente também está te ajudando. E esse também está ao seu lado. Porque ninguém consegue ficar 24 horas equilibrado, não é? Você sempre vai precisar de um ombro amigo, até desse que está atrás. Por que não? Ele tem também para te oferecer alguma coisa, não é? Então, nós temos que aprender para esclarecer, entesourar para ajudar. Entesourar significa enriquecer, não é? Então, se você enriquecer, para ajudar. Porque se você enriquecer somente para si, não adianta nada. É o talento enterrado na terra, não é isso? E você também tem que engrandecer para proteger. Engrandecer, tornar-se grande, não é? Maior, no sentido literal da palavra, não em pessoa, em altura. Então, você se tornando maior, não é? Você vai poder ajudar as pessoas. E você também tem que se educar para servir. Alguma colocação? Por favor, não me deixe falando sozinho. Ele diz que você dá apoio de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. Então, volta a reafirmar que quando você auxilia o outro, você está criando benefício para si mesmo. É o caminho. Por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para que você ame a Deus, é preciso você amar o próximo. Ele falou em intensidade, né? Em maior amor a Deus. E depois que você ame o seu próximo. Mas, para que você faça isso, você tem que virar de cabeça para baixo. Primeiro você ama seu próximo e automaticamente estará amando a Deus. Não é? A forma é de cabeça para baixo. Muito bem. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. É uma frase também bem simples para nós entendermos. Regozijemo-nos sempre. Emmanuel faz esse estudo e utiliza de uma palavra de Paulo. Regozijai-vos sempre. Paulo. Regozijar é ter grande alegria. Paulo de Tarso, para mim, realmente é um ícone da nossa história, como para todos nós, não é? Porque ele foi criado naquela encarnação para ser um rabino. O pai dele era um grande mercador, de tal forma que onde ele nasceu, a localidade era muito rica, não é? Então ele teve as duas nacionalidades, romana e também judaica. De certa forma que ele estudou a vida inteira para ser rabino. Ele era a pessoa mais preparada, já naquele tempo, para comandar o Sinédrio, para vocês terem ideia. Então ele sabia tudo. Mas, no momento que ele viu o Evangelho de Jesus, aquilo acordou completamente. Foi realmente um véu que abriu, né, para ele. Então, quando ele fala que nós temos que ter alegria sempre, grande alegria, não é pequena não, grande alegria sempre, acredito que ele tenha ali visto a vida eterna. Ele entendeu que não era a questão da ressurreição ali mais, que existia o quê? O espírito, a alma, e que nós somos eternos. Então ele tinha essa compreensão. Ele tinha essa compreensão. Então, isto é um motivo para que nós sejamos o quê? Felizes. Embora a gente não veja isso dentro da nossa doutrina. A gente vê muitas pessoas tristes
não é? Achando que está pagando pecados, é uma Eu acho que é uma má compreensão do espiritismo. má compreensão. Ainda está, Eu vejo muito isso também. Eu acho que a pessoa ainda não entendeu. está ainda com aquelas coisas do passado, do pecado. Entendeu? E aí fica como aqueles velhos que estão à beira da morte, não é? Ali sofrendo, não se perdoando, não é? E esperando a morte melancolicamente. Então, nós temos que ter alegria sempre, porque nós temos obrigação, no meu entender, é obrigação, não é? Porque você, no Espírito Eterno, você vai ser julgado pela sua própria consciência, de acordo com o que você fez, nem mais, nem menos. Lúcio, também eu vejo assim, muito espírita, muito preocupado com karma, né? E não tem, essa palavra não tem escrita em nenhuma das obras de Allan Kardec. Tem gente que pensa que é uma coisa das obras básicas, não tem. O que Emmanuel falou naquela frase ali? Que a terra nos foi ofertada para que nós possamos reajustar. Essa é a palavra. Reajustar. Agora, você quer reajustar deitado na cama? Não existe isso, não é? Então é o reajuste. Agora, o karma que se coloca é como se fosse uma punição de Deus. E Deus não pune ninguém. Na verdade, você é que vai ter que se reajustar. E me permite aqui, eu liguei para a dona Neide hoje, inclusive, para pedir a sua permissão, mas ela não estava. Mas acredito que ela me daria permissão para aquilo que eu vou dizer. Vocês todos já devem ter visto a mensagem de Durai Chibli, nosso amigo. Muito bem. Me chamou um parágrafo, uma frase, atenção, muito grande, me chamou bem a atenção. Por quê? Porque o professor Eurípides disse para ele que estava ali aguardando a sua chegada, porque tinha uma missão para ele. Tá certo? Então, veja bem, nós não podemos colocar nas nossas mentes que nós vamos desencarnar e ter a presença de professor Eurípides ou de qualquer espírito. Não temos que pôr isso na nossa cabeça. Até porque nós vamos incorrer num erro que já foi falado pelo irmão José, psicografado por Bacelli, que um determinado presidente de um centro espírita achou que tinha feito muito e desencarnou com essa mentalidade de que ele tinha feito muito. E, portanto, ele tinha que ser bem recebido. E quando chegou, ele não viu nada a não ser trevas. Não é? E, de certa forma, demorou ali a entender a sua situação. Olha, então, nessa situação, ele achou que tinha feito muito. Ele fez muito para o centro, achava que era presidente do centro e outras coisas mais. Não é? Então, nós não temos que esperar, não é, que nós sejamos reconhecidos por nada. Nada. Porque nós não podemos nos autoavaliar hoje. Tá? E Emmanuel também, numa lição que eu gravei hoje, para colocar no blog, também do Pão Nosso, ele diz que muitos de nós, espíritas, estamos ainda naquele velho diapasão da Igreja Católica, de adorar os santos de barro, adorar o terço, aqueles negócios tudo, ainda estamos fazendo isso. Como dizia nosso amigo Durais, muitos espíritas ainda estavam com a muleta, uma bengala, melhor dizendo, que era a expressão que ele usava, estava com uma bengala de madeira, agora está com uma bengala de brilhantes ou de ouro. Ele trocou de muleta, não trocou de uma doutrina melhor. Então, assim é que nós temos que enxergar o que Emmanuel nos disse. Olha, é preciso ver no espírito, os que são superiores, esses espíritos amigos, um irmão, assim como a gente vê o Jesus, um irmão que está numa posição mais evoluída,
mas não ficar rendendo graças a ele, porque ele chama a atenção, inclusive, de médiuns, porque determinados médiuns começam até deixar o seu guia espiritual de forma de saia justa, como diríamos, ou encabrunhado, poderíamos dizer. Por quê? Porque ele começa a render graças, a ver naquele amigo espiritual um santo. Então, é uma recomendação para que a gente possa ver professor Eurípides, doutor Bezerra e tantos outros como amigos espirituais que estão nos ajudando, sabe? Temos que reconhecer o seu trabalho e ver que somente o trabalho. Não é? Nós não podemos desmerecer nada disso, mas é nosso irmão e que está nos ensinando para que nós possamos também caminhar. Não é? Então, não esperemos que ao desencarnar sejamos bem recebidos e muito menos que já tenha ali para nós uma nova atividade, como aconteceu com o amigo Durade. Não é? Mas com certeza, se você passou pela doutrina espírita, adquiriu um determinado conhecimento, adquiriu uma determinada evolução moral, com certeza não vai faltar serviço para nenhum de nós. Alguém tem dúvida disso? Não vai faltar, não é? Serviço não vai faltar. Não é? Não, serviço não vai faltar, né? Porque catástrofe tem para tudo quanto é lado ainda. Né? Então, nós podemos estar prontos, né? Que não vai dar nem tempo. Como diz a dona Tirzá, que quando desencarnou, ela queria trabalhar, não é? E o seu mentor, como é que é? Então, vamos ao trabalho? Vamos aos estudos. Aos estudos, porque tinha que estudar o plano espiritual para que ela pudesse desenvolver, porque ela tinha estudado aqui muito, mas tinha que estudar lá também para começar. Servos, como é que era o nome do seu mentor? Servos, é um negócio assim, eu não me lembro. Lembra, Inês? O mentor de Dona Tirzá. Bom, então que nós tenhamos essa alegria e essa compreensão que nós somos espíritos eternos, mas viver pensando assim, porque não adianta nada você acreditar nisso e viver diferente, não é? Viver falando de político, não é? Porque são cargos passageiros, né? Hoje está, amanhã não está, muda, troca, quer dizer, é o poder temporal. Adianta ficar falando nisso? Não perdemos tempo com isso, meus amigos. Vamos pegar o que é importante, não é? E então, vamos nos regozijar sempre, como diz Paulo. E como o Emmanuel coloca, o texto do Evangelho não nos diz para que nós sejamos felizes somente em alguns dias, mas sempre. Aí alguém pode dizer, mas não é possível. O Emmanuel está pedindo demais. Não. Porque tem uma diferença em ser feliz e em ser feliz pelo lado terreno. A felicidade terrena é uma coisa. Agora, você trazer uma felicidade íntima, isso pode acabar o mundo agora que você continua feliz. Nada muda. A felicidade é íntima. É porque ainda buscamos a felicidade no carro novo, no apartamento novo, na viagem, etc, 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 não é? Tal aquelas pessoas que não suportam ficar sozinhas, não é? Tem muito disso, não tem? Ela está sozinha, ela pega o celular, liga para fulano, vou marcar um encontro que eu vou fazer. Por quê? Porque ela não está bem consigo mesma. Se ela não consegue achar ninguém para falar, ela vai desatar comigo. Aí, é uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape. Para suprir aquele buraco ali, né? É uma muleta, Porque, veja bem, você tem que se bastar para si mesmo, criatura. É ou não é? Se você não se bastar, danou-se. Ah, mas eu preciso do meu marido, eu preciso da minha esposa lá. Se ela morrer, eu morro também. Ah, danou-se. Ela é minha felicidade, né?
Lembrando aqui Camolese, que diz o seguinte: você nasceu sozinho. Sozinho. Você pode ter nascido com um irmão gêmeo, Luiz. Mas primeiro nasceu um, depois nasceu o outro. Certo? Certo. Agora, vai morrer sozinho também. Eu já vi que eu vou morrer também. Não é coisa nenhuma, né? Ela quer ficar, né? Então, cada um vai no seu tempo, é ou não é? E cada um com as suas obras. Então, nós somos completamente diferentes uns dos outros. Iguais perante Deus. Não é? Mas nós temos que sentir assim, viver assim. Porque se você não sentir e viver dessa forma, aí, como diria Jesus, o que você está fazendo mais do que os antigos saduceus? Não, como chama aquele? Os fariseus, né, que cumprimentam os seus pares. Se você está se cumprimentando só os seus pares, o que você está fazendo a mais? Assim também nós podemos perguntar. Nós somos espíritas. O que o espiritismo fez para que nós fôssemos mais felizes? Ah, não, ele me ensinou, não adiantou nada, não é? Porque a terceira revelação, não é? O Consolador prometido, ele é realmente uma dádiva divina, não é? Tudo na vida pode ser transformado em trabalho, alegria e santificação. Colocações do nosso Emmanuel. Ele diz outra coisa interessante. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Em outras palavras, se você não tiver esperança e nem alegria continuada, você está tendo uma evolução deficitária. Então, a pessoa que acha que tudo está ruim, não é? Só fala mal da vida alheia, nada presta, ninguém presta, está tendo uma evolução altamente deficitária, não é isso? Tudo na vida se renova. Na vida temos momentos bons e momentos difíceis, mas em qualquer um deles devemos nos manter alegres e confiantes na providência divina. É muito simples. E temos que ter confiança. Ah, mas vai cair. Vamos segurar ali, Otávio, pega de lá, Luiz. Vamos aqui, está caindo aqui. Agora nós não tem jeito mais, já caiu, não é? Então nós temos que... Nós construímos de novo. Vai cair, nós vamos construir de novo. Nós temos que aprender para ir agradecer. Por quê? Paulo novamente nos ensina em frases curtas. É interessante isso, né? Né? Em tudo dai graças. Em tudo. Até naquilo que você acha que é ruim. Não é? Então veio uma coisa para você naquele momento que você não queria. Mas para um pouco, peraí. Isso está acontecendo comigo aqui, é por uma coisa boa, vou refletir aqui. Não é? É alguma coisa que eu tenho que mudar, ou não era para isso dar certo, não é? Porque eu estava tentando fazer um determinado assunto, um negócio, e não deu certo ali. Né? Então, Deus nos protege com isso. Se vocês reverem as vidas de vocês, eu tenho certeza que vocês, a princípio, uma coisa que pareceu ruim, depois você vai refletir e fala, puxa, a vida é mesmo. Não é? É a história da vaquinha, que todos conhecem, não é? A vaquinha que estava ali alimentando aquele casal, né, de fazendeiros lá e tal, né? E foi jogada a vaquinha no precipício pelo o mentor, né? É mais ou menos assim. Tem aquela expressão, e a vaca foi pro brejo, pronto, aí acabou, né? É para essa história da vaquinha. Teve que jogar no brejo. Porque você está na mesma, eu estou aqui na zona de conforto, não quero sair daqui. Aí vem alguma coisa que cutuca igual um ferrão, né? Aí você fala, não, mas não é possível. É possível. Você sair da mesmice, senão você vai perder a encarnação. Não é? Mal vem para o bem, né? Ué. Exatamente.
Eu não entendi. Nada é tão ruim que não seja bom. Ah, sim. E Chico também complementava. Não há mal que sempre dure e não há bem que nunca se acabe. Por quê? Porque a vida é isso aqui, não é? E Chico também dizia que o mal é o bem mal compreendido. Deu para entender, não deu? Há o mal. Não, é porque aquilo é um bem, mas você que não está compreendendo, não é? A sua visão não está ainda formatada naquilo. Tem uma outra que fala assim, que a alegria está no meio entre duas tristezas. Sempre depois de duas tristezas vem uma alegria. Sim, exatamente, né? É como se fosse um eletrocardiograma, né? Não é isso? Tem que contrabalancear, porque senão você fica na mesmice, né? Mas todos dizem que eu fico pensando que acontece na vida de todos nós, né? Momentos de turbulência, tem abundância, depois da atividade de abundância, porque nós ainda estamos nesse estágio, né? De nos auto-aprimorar, de ter a reflexão, às vezes, um pouco dolorosa, devido à nossa evolução aqui, nossa maturidade, nosso espírito ainda precisa disso. Eu acredito, né, que em mundos mais superiores, a gente não vai precisar passar por isso, que é o dia de geração para a evolução. Por isso que a gente ainda tem que passar por esses conflitos internos, para a gente lapidar, refletir, como você falou, por que a gente faz isso? E quando acontece isso com a gente que a gente acha que é um mal, depois a gente se entende que é um bem, porque naquele momento a gente refletiu e a gente mudou. Provocou um impacto de uma mudança. Para a gente crescer. Claro. Aprendizado. No outro plano, nós vamos ver. Com certeza. Até mais abundância do que. Porque uma vez aprendido, não precisa mais daquilo. Vamos passar para a próxima lição, ué. Aprendido, né? Foi aprendido, ué. Você aprendeu, né? Então, nessa encarnação, nós aprendemos, não aprendemos? Tá bom, aprendemos alguma coisa. A próxima, como nós colocamos aqui, né? Assim como a Duraide foi colocado lá uma tarefa, né? Que acredito maior do que a que ele esteve aqui, não é? Então aqui ele teve esse preparo, esse conhecimento da doutrina espírita, para que ele possa colocar isso junto aos árabes, talvez, não é isso? Da mesma forma nós temos aqui um aprendizado, não é? A nós foi dada agora essa incumbência de estarmos aqui hoje. Na próxima encarnação nós teremos outras atividades maiores. Pode ser menor? Menor não vai ter aprendizado. Tem que ser maior o desafio, é ou não é? À medida que você caminha. A vida é movimento. Movimento. Quando você. A vida, quando você trava por algum motivo, assim, ela te muda. Sem dúvida. Porque é movimento. Você estudar em permanência, a própria condição não deixa estagnado. Se você parou, alguma coisa está errada. Ou vai virar doença, ou vai te dar um tranco para você acordar. Então, alguma coisa ocorreu. Refletiu o que é o combustível, o que é isso, aonde está o erro. Tá? Identificar, facilita a gente caminhar aí na vida. Auxilia, quantas horas. Exatamente. Não pode ficar mesmice, né? Danou-se, né? Saibamos agradecer a Deus as dádivas que nos concede a cada dia. Olha, isso aqui são coisas tão pequenas que eu acho que é difícil a gente tentar, mas nós temos que tentar para isso. Veja, o que nós temos que agradecer a Deus? A graça da locomoção. Olha, porque estou andando aí, não sei o quê, mas ir para frente. Lembra quando nós conversávamos sobre isso, Inês, que no futuro nós iríamos alugar uma van para que pudesse pegar cada velhinho na sua casa? Lembra disso? Por quê? Porque a gente não daria conta mais de dirigir também. Entendeu? Pois é, então já vai preparando a van aí para nós. Sim, boa ideia, não tinha pensado nada. Pois é, já tínhamos pensado na van. Então aí, veja bem, porque um dia a gente não vai dirigir mais, velho. A gente vai chegar no bom senso e falar, peraí, não dá mais para dirigir, não é? Então, se for pegar ônibus, pode vir. O importante é entender que não pode mais dirigir. Exatamente. Tem pessoa de idade que já está com problema na vista,
já está com labirintite, já tem. Eu tinha uma colega lá em São Paulo, uma amiga minha, ela já estava usando o aparelho de ouvido, né? 85 anos. E ela me dava carona lá. A senhora é animada, hein? A senhora é animada, viu? Ela me dava carona, porque eu já faz tempo que eu tinha labirintite, eu parei de dirigir. Dirigi muito tempo, assim, quando eu necessitava, eu ia. Sabe, lá meus filhos, em Pescói, que eu sou professora por limpar. Mas aí eu parava lá em São Paulo, naquele trânsito, eu parava para ver aquele papo. Tanto que eu rodava a cabeça. Aí quando eu falei para o meu filho, quando eu me aposentar, eu não vou mais dirigir. Só, aliás, quando vocês tirarem carta, eu não dirijo mais, foi o que eu fiz. Eu fiz, né? E essa minha amiga dava carona para mim, lá no centro espírita, e ela, eu não ouvia ele falar, estão buzinando. Ela dava uma gargalhada. Ainda bem que eu não estou ouvindo. Aí, quando chegou um tempo atrás, aquela gargalhada me ligou. Falou, meu Deus do céu. Eu já parei de dirigir, agora já não vendi o carro, parei de dirigir, já dei umas 3, 4 trombadas, né? Aí parou de dirigir e me comunicar. Vou fazer igual você, vou tomar onda, vou tomar táxi e não vou mais dirigir. Uma das coisas mais importantes que eu acredito é que nós tenhamos em mente que nós temos etapas de nossas vidas, não é? Assim como a Delúcia colocou lá a questão de, né, você foi criança, tal, foi formosa, né? Ainda continua formosa, viu, Delúcia? Aí depois você casa e tal, e começa a envelhecer. Na verdade, a gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce, né? Mas o mais importante é nós termos a consciência do que se é, tanto como espírito que é, como também do corpo que você tem. Então, você tendo consciência, não, peraí, eu já não posso mais fazer isso, não é? Eu não posso atravessar a rua de qualquer jeito aqui. Por quê? Porque você acostuma fazer isso enquanto pode, aí depois você é atropelado e vai para a cama, tem pneumonia e morre, por uma imprudência sua. Então, você tem que passar na faixa, no sinal, não é? Então, você tem que começar a acostumar agora, para que no futuro você não faça essa bobagem, não é assim? E assim é tudo. Então, quando chegar no tempo de não dirigir mais, não precisar ter batidas, não é? Vamos parar aqui, já não está dando mais, não é? Nossa, nós então um pouco mais cedo. Mas eu nunca tive batida. Mas quando eu percebi que eu estava com labirintite, eu parava. Pois é o momento de você saber, né? E quando eu não precisei mais, assim, ter 4 filhos, meu marido, o professor dele, era viajando. Então era eu que tive que resolver tudo. Com 4 filhos em São Paulo, eles trabalhando, é quase impossível sem carro, né? É verdade. Fica muito difícil. Então veja bem, a graça da locomoção, nós temos que agradecer, não é, por estarmos caminhando, a faculdade do raciocínio. Gente, isso é fundamental nós agradecermos. A gente está raciocinando, não é? Então, se você, por exemplo, perder a locomoção, mas estiver na cadeira de roda, opa, eu não estou podendo andar com as pernas, mas vamos com essas rodas aqui e a cabeça está funcionando. Eu sou um coitadinho. Pronto, aí danou-se. Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça. Quem não conheceu Jerônimo, né? Eu, quando o conheci, eu estava no princípio da doutrina, lembro perfeitamente, ele mexia a boca. Acho que os olhos também. Era só, né? E aquela voz dele. A voz dele, aquela voz grossa, né? E aquilo ecoou naquele ginásio lá do Cajubá, sabe? Quer dizer, uma voz potentíssima e ali, né? Por quê? Até tem uma história interessante, porque quando ele começou a frequentar Chico Xavier, ele tinha uns 15 anos, e todo dia Chico Xavier chegava perto dele, Jerônimo, me dá um abraço. Me dava um abraço. Né? E ele não entendia por quê, né? Que Chico fazia aquilo. Porque o Chico sabia, né? Que um dia ele não poderia mais dar um abraço. Bom, nós temos que agradecer também a faculdade, a alegria de viver, o prazer de ouvir, viu, dona Luzia? Porque quem não ouve também, ou mal ouve, né? Também é triste, não é?
não entende nada. Fica alheio às conversas, né? O prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho. Puxa vida, quantas pessoas ainda dizem assim, vamos na labuta, não é? Vamos na batalha, não é assim? Puxa vida, a segunda-feira parece que é um martírio para a maioria das pessoas. Mas por quê? Estava querendo ociosidade a semana inteira? Transferir 2 dias de trabalho e os outros 5 ociosidade? Não é? O trabalho é que enriquece as pessoas. Mas tem pessoas que ainda acreditam que não. Né? Que o trabalho é um castigo. Não é assim? Então, vai ser um castigo, né? A gente foi criado, o trabalho te maltrata, né? Cultura antiga. A cultura dos portugueses. Infelizmente. Que aí eles queriam ser ociosos, né? O trabalho era difícil. Começou logo no Brasil, tem isso. Foram os portugueses, né? Uma pessoa, por exemplo, um jovem de 18 anos, ele tinha um escravo para ajudá-lo a vestir. A criatura não fazia absolutamente nada para mandar recados. Tinha um escravo. Era vergonhoso trabalhar. E isso é verdade. E isso, você é mais nova, muito mais nova, né? Eu e Otávio, que já estamos aí depois dos 40, as moças não trabalhavam lá em Uberaba. Não trabalhavam. Não trabalhavam. E olha que precisava trabalhar. Porque o pai não podia dar condição de comprar um vestido para ela. E ela não trabalhava porque o pai não deixava. Era desse jeito. Era a cultura ainda do passado. Então, o dom de aprender, puxa vida, isso é maravilhoso, não é não? O dom de aprender, quando você descobre um negócio, você fala, meu Deus, isso estava aqui, eu passei nesse negócio aqui, vi, li, e não caiu a ficha, né? Mas agora caiu, né? A mesa que nos serve, quer dizer, o alimento que nós temos que agradecer, né? Os judeus faziam isso muito bem, não é? Agradecer muito o alimento a Deus, né? Isso é uma coisa boa. E agradecer também os benfeitores amigos que nos transmitem o conhecimento. Então veja bem, quando nós estamos estudando, nós não estamos sozinhos, né? Sempre tem um nosso irmão, seja nosso mentor ou outro amigo ali espiritual, nos intuindo, não é? Com coisas, né? Pega aquele livro, vai isso, faz aquilo, não é assim? Não é? Uma página, às vezes. Para mim acontece. Exatamente. Precisando ler, eu abro assim e sai a... Você está ligada, né? Você está ligada naquilo, vem a resposta na hora, não é? Como Kardec dizia, o acaso não existe. Você não encontra uma pessoa por acaso, não é? Não existe nada. Isso é tudo bobagem, né? Você encontrou porque precisava. Então, você tem que se atentar que às vezes que a pessoa está precisando. E às vezes você passa, eu estou com pressa e tal, né? E você precisa estar naquele momento, né? Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. Isso é Emmanuel que falou, não sou eu não, gente. É ele que colocou. Que muita gente está esperando a boa sorte mundana para agradecer a Deus. Ganhar na loteria, vai dividir lá na casa espírita, né? Fazer uma creche, não é? Está fazendo um negocinho com Deus, né? Tá ou não tá? Se eu ganhar, eu vou fazer isso. Mas eu não dou bom dia para o outro ali. E não dou 10 centavos para o outro. Não é? Não dou uma palavra, um sorriso para aquela pessoa. Não dá nada. Mas se eu ganhar, eu faço um negocinho. É um contrato, né? Que ele está fazendo com Deus. Não dou nem um sorriso. Exatamente. Leon Denis. O capítulo que foi sugerido fala da morte. E é uma coisa interessante, embora ele tenha um outro livro que fala essencialmente da morte, mas esse também fala. Leon Denis nos diz nesse livro que a situação do espírito depois da morte é consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Então elas estão relacionadas com isso, não é? De acordo com essas tendências é que nós teremos. Ele dá exemplos. Os espíritos inferiores, ao desencarnarem,
conservam as impressões materiais de tal forma que acreditam que ainda estão vivos na carne e continuam, às vezes, durante anos, a fingirem que estão ocupando de seus afazeres habituais. No livro Luiz Sérgio, não, é de Emmanuel mesmo, né? Aquela série, é de Emmanuel. Então, eu lembro perfeitamente, foi um dos livros antigos que eu li, que começou a chover e os espíritos correndo para debaixo de uma marquise. André Luiz, que beleza, me salvou. André Luiz. Então, veja bem, a materialização da criatura é tanto que ele corre para não molhar. E, na verdade, ele deve molhar mesmo, hein, Inês? Porque o perispírito está ali ainda pesado, ele deve molhar mesmo. Opa, tirar essa aguinha daqui, né? Então, ele finge que está fazendo os seus afazeres. Ele se auto-engana. E vai tomar consciência, às vezes, muito tempo depois, né? Haja visto aquela situação daquela... André Luiz foi numa comitiva para resgatar uma criatura que estava há 450 anos, não é? Uma criatura, uma mulher. Uma mulher que tinha sido senhora de escravos, que ela enterrava o escravo de cabeça para baixo. Vivo. Vivo. Então, ela ficou 450 anos lá, e quando ela saiu, ela estava reclamando ainda, porque achava que tinha ficado 22 anos. Né? Ela ficou 450. Ainda bem, né? Ela achava só que era 22, né? Mas então é isso. A criatura acredita que está ainda viva. Tal é o poder da materialização que ela se encontra ainda. E também diz que os espíritos materialistas, por sua vez, confundem o corpo fluídico com o corpo físico. Ele confunde. Ele acha que ele está com o corpo físico ainda. Não é? E mantêm-se assim amarrados à terra, conservando suas ilusões até que sejam esclarecidos pelos espíritos superiores. A última colocação aqui, eu lembro de Mateus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Para fechar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, aonde estiver os seus valores, é que vai estar a sua mente. Se os seus valores, se os seus tesouros estiverem na terra, vai ficar na terra. Não sai 1 milímetro. Não é? Por quê? Porque o tesouro está aqui. Não é? E se você realmente começar a enxergar os tesouros do céu, não que queira desencarnar, porque do outro lado vai ser melhor. Nada disso. Não é? Como alguns acreditam, né? Que os muçulmanos, não é isso? Que colocam bomba achando que vão ter 7 mulheres, não é? E ficar ao lado de Maomé. É isso, Inês? Me corrija, por favor. Acho que umas 300 vídeos. É 300? Puxa vida, agora que nós vamos para lá, cara. Não é não? A brincadeira, né? Aí tem outros que ficam esperando também eternamente, né? Eu acho que é um crime realmente pensar assim, né? Um crime que eu digo assim, como que pode pensar assim? E Emmanuel também fala dessa questão de vender aqui um céu, não é? E ele chega do outro lado como? Cadê? Ele vai ficar procurando. E aí a cabeça dele como é que fica? Não é? Aquele que prometeu. Devia, para ter, né? Porque aquele não tem religião que faz isso, que promete, eles até se matam, né? Se desencarnam para poder ganhar o céu. Porque o pastor lá prometeu. Exatamente. Então, meus queridos, para concluir, eu quero deixar para vocês que foi gratificante eu ter estudado isso para compartilhar com vocês, que vocês já sabiam de muita coisa disso, né?
mas a gente conversando parece que a gente vai apurando, né? É tal aquele doce de goiaba, não é isso? Vai borbulhando ali, aí a gente vai pegando aquilo, né? Tendo uma maior sensibilidade. Eu acho que é isso que nós precisamos de ter. É um outro olhar, não é? É um outro olhar pela coisa. Se você está descendo uma rua todo dia, né? Aquilo é cansativo, né? Mas se você pega a rua contrário, você começa a enxergar outras coisas que você não via. Ou não é assim? Não é? Então, quem desce, por exemplo, pela Floriano Peixoto, ela está sempre descendo, né? Aí de carro você está vendo as mesmas coisas, não é isso? Procura não subir de carro, naturalmente, né? Aí você vai subir a pé. Não, mas não adianta, você tem que subir pela Floriano. Aí você sobe e você vai ver, né? Que realmente você está tendo um outro olhar. E isso é importante, para a gente ter um outro olhar pela vida, né? E enxergar que isso é uma grandiosidade, sabe? É um manancial que nós estamos tendo, uma oportunidade, e que novos trabalhos nos aguardam. É isso que nós temos que ter em mente, sabe? Novos trabalhos. Quem leu o livro de Bacelli a respeito daqueles terremotos, maremotos lá no Haiti, não é? Não é isso? Quem leu esse livro? Alguém leu? Leu. Interessante, né? Por quê? Porque se coloca que ali foram encarnados muitos daqueles que atuaram na Segunda Guerra Mundial, principalmente os alemães, né, que foram muito ferozes, e outros mais, né, não só os alemães. Então eles foram colocados ali, não é? E quando eles chegou o doutor Inácio, a Maria Modesta e os outros que foram lá, quando chegaram, aí eles subiram um pouco mais acima do nível lá de Haiti, porque estava uma carnificina, né, morrendo todo mundo. E aí eles viram os espíritos correndo para um lado e falaram, lá tem sopa, não sei o quê, né? E aí eles falaram, vamos lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. E quando chegaram lá, estava servindo a sopa nada mais, nada menos que Chico Xavier. E mais 3 pessoas. Servindo uma sopa e aquela fila enorme, né? E Chico os cumprimentou e tal, etc. E sem mais delongas. Como diria o doutor Inácio, sem afetação, né? Sem muita, né? Vamos trabalhar porque o trem está lá na frente. Obrigado por ter me ouvido e espero que vocês tenham aqui transmutado comigo alguma coisa. Obrigada a nós, Nossa Senhora. Ótimo.